oitavo ano para hoje, né? Nós iremos continuar com esse capítulo e a gente vai ver agora como calcular a distância, tá? Entre dois pontos. Porque a gente viu, né, que no plano cartesiano, né, ele é formado por vários pontos, né, vários pares ordenados. Então a gente vai agora aprender como calcular, por exemplo, aqui, ó, ele tem aqui o ponto A, né, que é formado por um valor no x com um valor no y, certo? E o ponto B, que é formado com um valor no x e um valor no y, beleza. Mas como que eu calculo a distância entre esse ponto A até esse ponto B? Aí vocês poderiam perguntar assim, mas para que isso? Por quê? Isso aqui, gente, é o nome dessa matéria, essa matéria de plano cartesiano. Isso que a gente vai ver agora, a distância entre dois pontos, calcular ponto médio entre pares ordenados no plano cartesiano, que a gente vai ver também hoje. Isso tudo é considerado geometria, é um tipo de geometria analítica. Vocês irão estudar isso muito lá no ensino médio, ainda daqui para frente. Então, no plano cartesiano, a gente consegue, né, formar figuras geométricas, do tipo assim, um triângulo. Aqui, por exemplo, ó, se eu juntar isso daqui, formou um triângulo. E aí? E se eu quiser, por exemplo, calcular a área desse triângulo, né? Então, para calcular a área do triângulo aqui, observa que os lados dele é formado pela distância entre pontos. Então, por isso que a gente tem que aprender a calcular como calcular a distância entre dois pontos num plano cartesiano. Não é difícil, gente. Existe uma formulazinha, que é essa daqui, ó. Isso aqui que vocês precisam entender. Essa é a fórmula, tá? Pra gente encontrar a distância entre dois pontos. E qual é a fórmula? Ó, D de distância. Aí que ele falou AB, é como se os pontos fossem A e B. Como ele aqui está trabalhando com A e B, mas isso aqui pode mudar a letra. Como que a gente calcula a distância de AB? É a raiz quadrada, tá? Aí dentro dessa raiz quadrada, você vai ter que fazer essa continha aqui. Observa que é o quadrado entre a diferença dos x, daqueles pares, mais o quadrado entre a diferença dos valores de y. Isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Então, por exemplo, deixa eu ver se tem algum par ordenado aqui calculando a distância. Quer ver? Lá na 309, ó. Na 309 tem um exemplo. Olha aqui, ele me deu o plano cartesiano, né? Onde ele tem dois pontos, ó. O ponto A, aí eu tenho que identificar como que foi formado o ponto A. Qual é o par ordenado do ponto A? Então, o par ordenado do ponto A é o quê? 2 com 2, certo? Então, 2 e 2, beleza. E o ponto B, ele é formado com 4 no X e 4 no Y. Beleza. Como que eu faço para calcular a distância, né, entre A até B, essa distância aqui? O que eu vou fazer? Eu vou jogar na fórmula, ó, distância de AB é igual. Isso tudo dentro de uma raiz, tá, gente? Sempre o XB é como se ele estivesse calculando o segundo X aqui, tá? Mas não interfere se vocês começarem com esse X aqui, não tem problema não. Mas a gente vai começar aqui do B como ele usou, do XB. Quem que é o XB? Não é 4? Então, eu vou fazer 4 menos, né, porque a fórmula é menos, o X do outro, que é 2. Então, 4 menos 2, isso tudo ao quadrado. Mas, aí como eu comecei desse par ordenado, aqui também eu tenho que voltar a partir desse par ordenado. Então, aí agora eu vou fazer a diferença entre os y. Ó, aqui é o y, que é 4, menos 2, né, que é o outro y, certo? Beleza, isso ao quadrado. Agora é só resolver. Distância de AB vai ser 4 tira 2 é 2, 2 ao quadrado, 4. 4 tira 2, 2, 2 ao quadrado, 4. Distância de AB, 4 mais 4, 8, raiz de 8. Ou seja, a distância de AB é uma raiz que não dá exata. Então, raiz quadrada de 8. Então, tá vendo que é só jogar na fórmula. Ah, tia, será que eu poderia começar a partir desse ponto aqui? Sim.
Aqui, observa que eu comecei daqui do B para A, né? Mas eu poderia começar do A para B, dá o mesmo resultado, ó. 2 menos 4 daria menos 2, né? E 2 menos 4 aqui também daria menos 2. Menos 2 ao quadrado dá 4 e menos 2 ao quadrado também dá 4. De qualquer maneira, daria raiz de 8 também. Então, essa daqui, né, é a fórmula. Cadê, ó? Essa daqui é a fórmula para calcular a distância entre dois pontos. E existe a formulazinha também para a gente calcular o ponto médio, ó, o ponto médio de um segmento. Então, vamos supor aqui, ó, a gente tem, ó, o ponto A, tá? Ele é formado por um valor de x e um valor de y. E nós temos o ponto B, também formado um valor em x com um valor em y. O ponto médio é você descobrir exatamente qual é o ponto que é o meio desse segmento, dessa distância, né, de A até B. Aí existe também uma formulazinha, ó, essa daqui que é a fórmula. Porque aqui agora, quando a gente fala calcular o ponto médio de um segmento, é você calcular exatamente um par ordenado em x e y que está exatamente no meio da distância entre A e B. Aí qual é a fórmula, gente? É só vocês pegarem os valores de x e dividir por 2, né? Porque é ponto médio, é como se vocês estivessem calculando a média entre os x e a média entre os y. Então, você vai somar os y e dividir por 2. Acabou. Aí você vai achar, no caso, um par ordenado, que é o ponto médio daquele segmento analisado no plano cartesiano. Aí aqui também tem na prática, né, um exemplo com número para ficar mais fácil, ó. Quais as coordenadas do ponto médio do segmento AB? Então, eu vou pegar o segmento AB, né? Primeira coisa, identificar quem que é A. A gente já identificou que é 2 e 2. E o B, que é 4 e 4. Então, o ponto médio, a gente soma os x e divide por 2. Então, se eu começar daqui para cá, então vai ser 2 mais 4, 6. 6 por 2, 3. Olha aqui. Não consegui? E 2 mais 4, 6. 6 por 2, 3. Ou seja, o ponto médio aqui desse segmento seria 3 com 3. Ó, observa que fica no meio entre a distância de A a B, tá bom? Então, não é difícil, é uma formulazinha. São duas fórmulas para achar o ponto médio, que é essa fórmula, e para achar a distância, que é essa daqui, tá? No próximo vídeo eu vou explicar as atividades de hoje. Beijos!